E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Então, vocês me sugeriram, né, que eu falasse sobre a questão da mediunidade para quem é iniciante e atendendo a pedido de vocês, tá? Eu tô trazendo esse conteúdo aqui, ok? Primeiro ponto que eu quero deixar bem claro, que é um médium. Médium é aquele que é intermediário entre os espíritos e o mundo físico, ou seja, entre o mundo espiritual e o mundo físico. A faculdade mediúnica, ela é inerente à vontade de quem quer que seja, ela é inerente a questões religiosas, ou se você acredita ou não. É uma faculdade que ela está predisposta organicamente, certo? De acordo com os estudos de Allan Kardec. Então, ela não precisa que você queira ou que você não queira. Ela vai estar lá, ela vai se manifestar em algum grau na sua vida, independente de você acreditar em espiritismo, em mediunidade ou não, certo? Então, o médium, ele é aquele que transmite a comunicação dos espíritos, tá? Ah, Neuza, eu sou médium, eu vejo as coisas. Tá, beleza, isso é um ponto. Significa dizer que você tem sensibilidade mediúnica. Agora, o médium de verdade é aquele que transmite as comunicações dos espíritos para o mundo físico. Ou seja, precisa agir, precisa trabalhar. Tá? Então, o médium, ele é aquele que ele está no meio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, ele capta informações do mundo espiritual e traz para o mundo físico, certo? Bom, nós temos várias situações em relação à mediunidade. Nós temos aqueles que têm a mediunidade ostensiva. Geralmente, as pessoas que têm mediunidade ostensiva são pessoas que estão em uma situação de provação, de expiação, que tem determinados karmas a pagar e que a mediunidade vem como uma forma de você quitar esses débitos mais rápido. Nós temos as pessoas que têm a mediunidade intuitiva, tá? Nós temos pessoas que têm mediunidade mecânica, que é aquela em que o espírito toma conta, digamos assim, em quase 100% do corpo físico do médium. E nós temos aqueles que têm uma mediunidade bem sutil, tá? Quase imperceptível, que está inclusive em estado latente, ou seja, ainda não se manifestou em sua totalidade, ok? Então, assim, a mediunidade ela é vinculada aos 5 sentidos, tá? Entre a questão de ver, a questão de sentir cheiro, a questão da gente falar, tá? A questão da gente pensar. Tá? Há apenas a mediunidade intuitiva que ela transcende os 5 sentidos, tá? Mas toda a mediunidade, você pode prestar atenção que ela corresponde basicamente aos sentidos que estão vinculados à nossa cabeça, certo? Então, a mediunidade, ela pode ser espontânea, mas ela pode ser kármica também, tá? Como eu disse, principalmente os médios que têm mediunidade ostensiva, geralmente eles estão nessa categoria, tá? De ter a mediunidade como oportunidade de quitação kármica, tá bom? Por isso que eu falei no vídeo que tem algumas pessoas que elas precisam desenvolver a mediunidade. Elas não estão mais em situação de escolher se querem ou não exercer a mediunidade, tá? Porque já a mediunidade já é um dos últimos recursos utilizados pela espiritualidade para que a pessoa possa quitar seus débitos de uma forma mais rápida, ok? Bom, e aí, quais são os sinais de que eu e de que você somos médiums, tá? Nós temos vários sinais que foram estudados por Allan Kardec e que estão presentes no livro dos médiums, tá? Mas hoje eu percebo, dentro do tempo de espiritismo que eu tenho, que muitas coisas também vão surgindo de uma forma um tanto quanto diferente e que também são indícios de que a pessoa tem mediunidade, tá bom? Então, o primeiro sinal clássico de que você provavelmente pode vir a desenvolver a mediunidade é o interesse pela espiritualidade, interesse no autoconhecimento e interesse nessas coisas esotéricas, né? Tipo, interesse em tarô, interesse
interesse no esoterismo, interesse na questão do autoconhecimento. Então, assim, a pessoa que ela é um dos primeiros sinais que mostra que a pessoa tem uma tendência mediúnica, é o interesse por saber sobre questões de espiritualidade e autoconhecimento. Porque a gente primeiro precisa saber quem nós somos e depois a gente precisa entender por que a gente está aqui. Tá? E quem busca esse conhecimento é uma pessoa que tem uma curiosidade, significa dizer que o espírito, a alma dessa pessoa, ela tem uma curiosidade, tá? Então, outro sinal de que você é uma pessoa potencialmente médium é quando você é sensível a energias positivas e energias negativas. Energias positivas e negativas de pessoas, de lugares, tá? Então, de certas conversas, ok? Então, se você é uma pessoa que tem sensibilidade, se você consegue perceber quando uma pessoa tem uma energia positiva e uma pessoa tem uma energia negativa, ou quando você está num local em que você sente que a energia daquele local é positiva ou é negativa, é um indício, sim, de potencial mediúnico. Um outro sinal também são se você, de vez em quando ou sempre, você escuta vozes. Tá? Ou seja, porque nós temos o ouvido, tá? Que ele escuta as coisas do mundo físico, mas nós temos também o ouvido extrafísico que escuta as coisas do mundo espiritual. Então, se você escuta vozes, se você escuta pessoas te chamarem, você sabe que não são pessoas vivas, tá? Se você escuta cochichos, inclusive, essa foi a primeira mediunidade que se manifestou em mim, mediunidade de audiência, tá? Então, se você escuta essas vozes extrafísicas, para vocês terem noção, no meu caso, eu escutava conversas inteiras dos espíritos, tá? Então, eu sabia que eu estava sozinha, principalmente aqui em casa, eu estava só, e eu ouvia conversas, e eles me chamarem e tal. Então, se você tem essa sensibilidade, é um sinal, sim, de potencial mediúnico. Se você também é uma pessoa que sente cheiros, tá? Cheiros invisíveis, digamos assim. Você tá aqui e, digamos, às vezes você sente um cheiro de flor, sendo que ao seu redor não tem nenhum sinal de flor, tá? Então, se você, às vezes, você tá aqui, você tá num local limpo, mas você sente cheiro de lama, tá? Existe no mundo espiritual também essa questão dos cheiros. Existem espíritos que eles são cheirosos e espíritos que são mal cheirosos. Os espíritos bons, geralmente, eles têm cheiro. Quem se lembra do filme do Divaldo, né? A mãe do Divaldo Franco, ela dizia que sabia quando a Joana de Ângeles, a mentora dele, estava perto, porque ela sentia o cheiro de rosas, tá? Então, os bons espíritos, eles têm esses cheiros suaves, né? Cheiros de flores, cheiros de campo, tá? E os maus espíritos, quando eles estão em posição de necessitados, eles têm também, eles têm cheiro de podre, cheiro de lama, tá? Então, fica atento aos cheiros, a locais também que emitem determinados tipos de cheiros, tá? E aí a gente precisa, qual é o recado? Por que eu sinto isso? Por que eu percebo que eu tô sentindo esse cheiro, tá? A mediunidade é para você refletir a respeito disso. O que é o recado que querem me dar? O que eu posso fazer para auxiliar? Tá bom? Então, outro sinal de mediunidade também é a questão da telepatia, quando você consegue se conectar com uma pessoa e mentalmente vocês conseguem pensar coisas iguais ao mesmo tempo. Tipo, ai meu Deus, eu tô com vontade de comer um hambúrguer, e a outra pessoa, menina, eu também tô aqui morrendo de vontade. Então, essas sintonias mentais, tá? É interessante também a questão da telepatia, porque muitas vezes a gente capta o pensamento dos outros, mas a gente não percebe que são dos outros, a gente acha que é nosso. Outro alerta bem interessante aí para essa questão, tá? Porque a gente precisa ter essa capacidade, tá? Para quem é médio iniciante, no começo você não vai muitas vezes conseguir distinguir, mas quem já tem uma certa experiência, a gente sabe sim quando aquele pensamento é nosso e quando aquele pensamento é de outra pessoa. Muitas vezes você está num ambiente com duas ou várias pessoas e você pode estar captando o pensamento da outra pessoa e você acha que é seu. Então, filtre, se conheça. Você tem a obrigação de saber o que é aquilo
aquilo que você pensa, o conhecer a sua casa mental, exatamente para que quando chegue um pensamento externo, você saiba. Por exemplo, você está num ambiente que você está com mais 2 pessoas. E, de repente, você começa a ter um pensamento de não gostar de fulano. Só que isso nunca passou pela tua cabeça. Você sempre se deu bem com fulano. Então, você precisa entender, ser razoável, que se você nunca teve um sentimento de raiva por determinada pessoa e, de repente, você começa a ter, aquele pensamento passa pela tua cabeça, é natural que nós pensemos, tá? Pela questão da observação, que esse pensamento não é seu. Então, observe, a questão da telepatia tem essa questão, tá? Tem essa situação. Bom, se você também é uma pessoa em que você sonha e que você lembra bastante dos seus sonhos, tá? Se você é uma pessoa que consegue lembrar, tá? Que você consegue ter certas vivências, na verdade, bem lúcidas nos seus sonhos, também é um indicativo de mediunidade, tá? Então, se você é uma pessoa que tem muitos sonhos, você consegue sonhar com coisas do futuro, coisas do passado, anote. Mantenha uma cadernetazinha do lado da sua cama para que você anote esses sonhos. Gente, sonhos, a vida inteira os sonhos me deram muitos recados, muitas coisas do meu futuro, do meu passado e de outras existências eu sei através dos sonhos repetitivos principalmente. Então, anote para que você possa interpretar, para que você possa conhecer o que se passa na sua cabeça, né? Que a gente sabe que os sonhos é quando o nosso espírito se desprende do corpo físico e vai ter a sua vivência espiritual. Então, essas lembranças que a gente traz dos sonhos são as lembranças das vivências do nosso espírito no plano espiritual. Então, anote, porque pode ser recados da espiritualidade, pode ser que você traga recados de outras pessoas, pode ser que você descubra coisas de vidas passadas, coisas de vidas futuras, tá? Então, anote. Bom, outro sinal também de mediunidade é aquela pessoa que ela é empata, ela sente a dor de outra pessoa, tá? A minha mãe, por exemplo, ela é assim, ela é empata nesse nível. Se você, quem faz parte dos estudos ou quem frequenta o centro espírita que a gente participa, vocês sabem disso. Que a mamãe ela é muito sensível, se alguém tá com dor de cabeça, ela sabe, se alguém tá com dor na coluna, ela sabe, se alguém tem alguma dor, ela sabe, porque ela sente a dor nela, tá? E como ela sabe que ela não tem motivo para ter aquela dor, ela sabe que a dor é de outra pessoa, tá? E muitas vezes ela inclusive acerta quem está com aquela dor. Tá? Então, é um tipo também, sentir a dor física de outra pessoa também é um indicativo de mediunidade, tá? Outra coisa, espécies de premonição, tipo, você tá aqui, aí do nada aparece na tua tela mental certas informações, certas situações que você vê acontecer no futuro. Também é um sinal, tá? Indicativo de potencial mediúnico. Nós temos também, por exemplo, se você é uma pessoa que você sente leves arrepios em uma parte do corpo específica, é um arrepio bem sutil, às vezes até um pouquinho geladinho, frio, também são indicativos de que você é sensível à aura dos espíritos, tá? Se você também escuta sons extrafísicos, como eu falei na questão da audiência, barulhos e ruídos que você sabe que não tem motivo para acontecer, tá? Também é um indicativo de que você pode ouvir o mundo espiritual, tá? E tem também aquela situação em que às vezes você tá conversando com alguém e às vezes você diz uma coisa para a pessoa em que você sente no fundo que parece que não foi você que disse, parece que foi uma outra voz, alguém que sussurrou e você falou, tá? Também é um indicativo de sensibilidade mediúnica, tá bom? Então, para desenvolver a mediunidade, você vai precisar de um centro espírita, primeiro ponto, fazer um atendimento fraterno, para que possa ser direcionado o seu potencial mediúnico. A gente precisa adestrar a mediunidade, ela não vem pronta, a gente precisa educar, a gente precisa adestrar para que a gente possa utilizá-la da melhor forma possível. Estude a codificação de Kardec. É a melhor forma que você tem para você entender a questão da mediunidade, os tipos de mediunidade, o que você pode e o que você não pode fazer, tá? Treine,
Não adianta e você não vai conseguir treinar em casa. A gente treina a mediunidade dentro do centro espírita, dentro de um centro de umbanda, em um local específico para isso, tá bom? Então, desenvolva. Se você tem um potencial mediúnico, desenvolva. É sua forma de você quitar a sua dívida de vidas passadas. É uma prova também de que você pode consolar outras pessoas, você pode fazer o bem, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.